E aí, reperianos, bem-vindos, John Harper aqui para mais um vídeo de livros e café comigo. Eu sou o John, esse aqui é meu café. Vídeo de hoje eu vim falar sobre Battle Royale, esse livro incrível, maravilhoso, que inspirou incríveis obras futuras depois desse livro aqui, inclusive inspirou, né, a autora aí, a Suzanne Collins, a escrever Jogos Vorazes. E também inspirou outras coisas, tipo o gênero de jogos baseado no título desse livro. E baseou também outras questões, como Round 6, que é um pouquinho mais atual, realmente um pouquinho mais distante da época de publicação desse livro. Mas estamos aí e hoje eu vim falar sobre essa incrível obra que ganhou o título de livro mais longo que eu tenho na minha coleção, tá? São 663 páginas de história. Maravilhoso livro, incrível. Eu tô testando, tá? Primeiramente aqui, só para deixar claro esse disclaimer no início de vídeo, um formato um pouquinho mais diferente, tá? Baseado um pouquinho mais no vídeo que eu fiz sobre Caverna de Sangue, para quem não viu, acho que tá aí no card ou vai estar na telinha de finalização, dá uma clicada lá. E também baseado também um pouquinho mais no estilo de vídeo que o Seijinho faz sobre os filmes que ele assiste, tá? Então eu tô me inspirando um pouquinho no Seijinho para fazer esse vídeo aqui. E eu tô testando também um formato diferente de gravação, então estou usando o microfone, estou gravando pelo PC e não o celular, para depois mandar pro PC, para depois ver se funciona alguma coisa. Então para mim já fica tudo mais fácil. Eu tenho um áudio consideravelmente bom por causa do mic, e é isso. Na República da Grande Ásia Oriental, sim, esse é o nome do Japão no livro, República da Grande Ásia Oriental. Faz sentido? Não sei. O Japão não é tão grande para ser Grande Ásia, né? Mas ok. Uma vez por ano acontece o que é chamado de O Programa. Sim, eles não chamam simplesmente de Battle Royale, apesar de que no filme, sim, esse livro tem filme também, apesar que no filme eles sinceramente chamam o nome do programa de Battle Royale, ou Lei Battle Royale. Vocês vão entender, eu acho que vocês vão entender. Isso acontece entre os alunos, né, sempre é uma escolha sortida, basicamente RNG total, eles lançam dados e falam, essa escola... E o nono ano dessa escola vai ser escolhida para participar do programa. Então eles mandam um monte de adolescente, né? Uma série de 40 alunos para se matar legal em um espaço confinado fechado. E que as pessoas não podem sair, porque elas têm coleiras no pescoço. Impressionante isso, maravilhoso, gostei da ideia. Bom, e como os alunos são, né, do nono ano, eles têm mais ou menos 14, 15 anos, pode haver um ou outro repetente, com 16, 17, como é o caso do Shogo, a gente vai ver ele um pouquinho mais para frente aí. E o programa, como é chamado, ele ocorre uma vez por ano, é basicamente organizado pelo próprio governo e os militares desse governo. E o povo, por sua vez, pode acabar até rolando apostas, sim. Basicamente no prólogo, antes do prólogo, rola apostas nas pessoas. É impressionante, cara, rola até aposta. E o programa, ele acontece como uma desculpa para treinamento militar, olha só que maravilha, né, e um experimento social. Além disso, o jogo, né, ele é secreto, então basicamente ninguém sabe quem são os alunos, quem são as escolas. Basicamente, os pais, os conhecidos desses alunos, são silenciados com dinheiro, possivelmente, ou tomando um tiro na fuça. Às vezes até uns criminhos mais pesados aí, acho que, né, isso tudo. Ironicamente, o vencedor, cara, é a coisa mais triste do mundo. O vencedor simplesmente ganha uma foto autografada do grande líder, um aperto de mão e um parabéns, você ganhou esse jogo, agora viva a sua vida normalmente, porque você não vai ganhar nada. Completamente triste. Maravilhoso isso também. Incrível. E eu particularmente acho que eu preferia com certeza ter morrido do que ganhar, cara, esse jogo. Porque não ganha nada, cara. É impressionante, é uma coisa completamente triste, sem graça. Aí é demais. Bem que se parar pra pensar, cara, eu não me importo, ou me importava com metade da minha sala no nono ano, então pra mim, whatever, eu possivelmente mataria todo mundo também. E é nesse contexto incrível que encontramos o nosso protagonista, Shuya Nanahara, que ironicamente tem uma piadinha não, um trocadilho com o nome dele, porque ele é um jogador de beisebol, e ele é chamado de o sétimo homem por causa do sobrenome dele, que é Nanahara. E Nana em japonês significa 7. O livro teve que me explicar isso, porque eu demorei pra pegar. E ele estuda na escola de ensino fundamental de Shiroiwa. Eu acho que é assim que se pronuncia. Shiroiwa. Japonês, né, cara? Meu japonês não é bom. E a manda do governo, a sala dele, o nono ano dessa escola, é mandada para uma pequena excursão. Todo mundo acha que vai ser uma simples excursão, mas eles acabam sendo sufocados por um gás de sono e acordam numa escola, numa ilha que eles nem sabem onde fica. Simplesmente eles acordam
E é isso aí. Durante esse transporte, a gente é apresentado a todos os 42 alunos que fazem parte dessa turma e que em algum momento vão todo mundo de ralo, vão todo mundo de base. Bom, como eu disse, eles acabam acordando numa sala de aula, todos organizados como realmente o instalamento dele na escola onde eles estudavam era. Todo mundo está com uma coleira no pescoço, que acabam percebendo só depois que o Sakamoto fala, todo mundo percebe que está todo mundo de coleira. E essa coleira vai explodir em algum momento. Ela pode explodir, na verdade. É impressionante isso, cara. A tecnologia dos caras é incrível. Além disso, ela mede o batimentos cardíacos, justamente para saber se a pessoa que está com a coleira morreu ou não. E também tem um localizador para saber onde essa pessoa está na ilha. Não falado, né, nesse momento, mas a gente descobre mais no futuro. Essa coleira, ela tem uma escuta. Então, basicamente, os caras estão gravando tudo que é conversado entre os personagens. Cara, isso é um plot incrível, na minha opinião, assim, e é maravilhoso quando descobrem. Essa cena no filme eu tenho que comentar, porque no dia que eu terminei de ler o livro, eu acabei assistindo o filme também. E no filme, eles meio que são jogados na sala de uma maneira bem bagunçada. Então, quando todo mundo acorda, tá tudo uma bagunça. E, claro, algumas cenas do filme são realmente cortadas do livro, eu acho que para não causar tanto terror gráfico, né? Porque o livro é muito cheio de gore. E, né, o filme corta algumas coisas, inclusive acho que teve umas ou duas censurinhas durante o filme. Mas eu vou comentando do filme ao longo desse vídeo aqui. Para melhorar a situação, o Sakamoto fala que eles estão numa ilha, basicamente que não tem como fugir, perto de Kobe, inclusive. Eu não sei nem se essa ilha existe, na verdade, não parei para procurar. Mas fica no mar interno de Kobe. Então, né, não tem como fugir, até porque o Sakamoto fala que tem barcos patrulha ao redor da ilha e vão descer bala em todo mundo, sem contar que a coleira eles podem acionar a coleira para explodir se a pessoa fugir da área de jogo. Aí surgiu o conceito de gás. Imagine, como é que você transporta isso para um jogo? Uma área que vai fechando, que limita o seu gameplay, e as pessoas têm que morrer, de alguma maneira. O que fazemos? Uma coleira? Não, conceito de gás. E aqui surgiu o conceito de gás já nos modernos Battle Royales, não é mesmo? Aí uma diferença bem interessante. No filme, se eu não me engano, o Sakamoto, acho que é chamado apenas de Kinpachi, ele é um professor normal, aparentemente. E é contado meio que um background que não tem no livro, né? Que ele foi atacado na escola, levou uma facada na perna. Mas no livro ele é basicamente um cara aparentemente normal. Eu esqueci da descrição fisionômica dele no livro, mas que ele tem cabelos longos, que no filme não acontece. Eu acho que eles cortaram isso também, né? Deram uma mudada bem grande. O Sakamoto, ele é meio que o mestre de RPG, ele que vai mandar em tudo, ele que decide que área que vai ficar indisponível em algum momento do jogo, quem é que morre, e basicamente ele, teoricamente, também pode decidir quem é que vence o jogo, se ele quiser. Todos os alunos, eles acabam ficando completamente de cara ao saber que a sala deles foi uma escolhida para participar do programa, né? E a gente tem o nosso queridíssimo Yoshitoki Koninobu. No filme ele é chamado de apenas Nobu. Faz bastante sentido, inclusive. Que ele é o melhor amigo de Shuya. Os dois são basicamente órfãos, porque o pai do Shuya se suicidou e a mãe dele abandonou ele. E o Koninobu, ele é basicamente um filho bastardo. E na República da Grande Ásia, seu filho bastardo é uma desonra para a família e até para o garoto. Por isso que ele vive em um orfanato. E o Koninobu, tanto no livro quanto no filme, ele decide bater de frente com o cara que tem uma arma. Não se bate de frente com o cara que tem uma arma e ainda tem 3 capangas militares com MP5 na mão. Não se bate de frente. Tá certo que no filme possivelmente era um M16, tá? Mas vamos ficar aqui com o MP5 que é bem mais interessante. E no final dessa cena, esse idiota se torna queijo suíço. Não se mexe com o cara que tem uma arma, cara. Que tem uma arma. Que tem 3 capangas militares de M16, cara. Não se mexe. Tá ligado? Só aceita o jogo. Segue em frente. E obviamente, esse otário morre, né? Sakamoto então dá as últimas explicações antes de liberar todo mundo. Cada um vai sair em ordem de chamada, um por um e de 2 em 2 minutos. Ou seja, chama o número 1, espera 2 minutos, sai o número 2 e assim por diante. No filme essa cena é bem arrastada, cada um sai atrás do outro, bem corridão. Inclusive não é o Sakamoto quem explica, é basicamente um vídeo gravado que
meio que se repete, aparentemente, para todas as turmas que vão participar do programa. Eu achei interessante essa troca, né? Em vez de ser o professor que explica, ser um vídeo já previamente gravado. Até porque, né? Elimina sempre ter que o professor, o mestre do jogo, ter que explicar a mesma coisa para várias turmas. Quem sabe o mesmo mestre pode... O mesmo professor pode ser mestre do jogo de outros jogos. Então, né? Entendível. Essa cena até que gostei do filme. Nas últimas explicações, há uma garota burra, de novo. Ela viu que o Kuninobu foi fuzilado na frente de todo mundo. E a otária decide cochichar, tomar uma facada no meio da testa. Merecido, na minha opinião. Zero de instinto de sobrevivência. Viu o garoto ser fuzilado, a menina tomar um tiro na perna, fica de cochichinho no meio da turma, cara. Merecido tomar uma facada no meio da testa, essa otária. Fico de cara com os personagens desse livro, impressionante. Quando chega a vez de Shuya sair, ele entrega um papelzinho pra Noriko dizendo que ele vai esperar ela do lado de fora para os dois irem juntos. A Noriko, no caso, ela gostava... A Noriko não. O Kuninobu, ele gostava da Noriko. Então, Shuya meio que sentiu esse instinto de cuidar da Noriko, né? E, particularmente, eu shippo os dois assim, ó, hypado até lá em cima. Quando o Shuya sai, ele encontra o corpo de uma garota esparramado no chão. Ele não sabe quem a matou, porém tem uma flecha no corpo dela. E, bom, esperando que alguma coisa aconteça, uma flecha também chega perto dele, mas não acaba não acertando. E ele percebe que tem um garoto no telhado atirando em todo mundo que sai. Acaba dando uma porrada nele e acaba deixando esse garoto inconsciente. Noriko sai e os dois fogem. E nesse momento começa, cara, o que é chamado de lutas intermediárias. Ou seja, todo mundo sai se matando, é morte pra todo lado, é tiro, porrada e bomba. Literalmente, tem bomba também, tá? E muita porrada e muito tiro. Nisso vem o que, pra mim, foi um dos capítulos mais shakespearianos desse livro. E, sinceramente, ele tem, tipo assim, 3 capítulos bem shakespearianos, tá? O primeiro capítulo acontece, é o capítulo 13 ou 12, se eu não me engano, onde o casal de namorados, o Yamamoto e a Sakura, eles saem do colégio, da escola quase juntos, basicamente. E eles decidem que a melhor saída, em vez de ou se matar um ao outro, ou sair matando todos os outros colegas de classe, então eles decidem que a melhor saída é eles pularem de um penhasco, juntos. E eu particularmente acho essa cena bem forte, bem pesada, porém, como eu disse, bem shakespeariana, né? Os dois se abraçam e falam, ok, chegou o nosso fim. E pulam de um penhasco. Depois do amanhecer, Shuya, depois de ter tratado os ferimentos da Noriko, né? Noriko tomou um tiro na perna por causa do Sakamochi. Acabam sendo abordados por mais 2 garotos. Um desses garotos tenta atacar Shuya com uma machadinha, mas acaba com a machadinha na cabeça dele. Bem grotesca essa cena, e no filme ela é retratada consideravelmente bem. Novamente, uma diferença aqui entre o filme e o livro é que a Noriko toma um tiro no braço e não na perna, né? Como o livro fala. O livro fala na perna, mas no filme ela acaba tomando no braço. E o outro menino que acaba abordando também Shuya e Noriko acaba sendo morto pelo Shogo. Sim, esse garoto finalmente aparece metendo uma espazada nas costas desse menino aí, que morre. Legítima defesa, claramente, né? Então o Shogo acaba revelando que ele foi campeão do jogo anterior e que ele acabou justamente sendo escolhido novamente para cair nesse jogo, né? Porque ele se mudou de escola, ele se mudou de cidade, acabou caindo no jogo novamente porque, né? Como eu disse, as escolas são escolhidas aleatoriamente. Então o Shogo, depois de uma longa, consideravelmente conversa, tanto com o Shuya quanto com o Noriko, decide se juntar os dois e se formar em um trio para tentarem vencer esse jogo, porque o Shogo sabe um jeito de sair desse jogo, de, né, meio que acabar com ele e os 3 saírem vivos. Só que assim, eu tenho certeza que o Shogo vai acabar traindo esses dois em algum momento. Só tenho certeza, assim, ó. Com a pintadinha de dúvida. O cara vai trair os dois. Não importa, ele vai trair. Nesse meio tempo também tem uma coisa impressionante, cara. Eu não sei porque todas as meninas, basicamente, desses jogos... Todas as meninas dessa sala que são mostradas, tirando a Noriko em algum momento, todas gostam do Shuya, cara. Eu acho impressionante isso, mas ainda continuo shippando o Shuya com a Noriko. Vamos continuar a história. Yumiko e Yukiko, sim, o nome das duas são bem parecidos. Elas acabam sendo amigas, né? Porque elas participam da mesma religião, da mesma igreja.
E essas duas idiotas decidem pegar um megafone e do meio da ilha chamar todo mundo para que parem de jogar, porque elas não querem nem matar, nem querem ser mortas, só que obviamente isso não funciona, né? Não funciona! De novamente, o instinto sobrevivente dessas pessoas é zero. É impressionante, cara. É impressionante, cara. Eu fico de boca caída. É double kill pro assassino delas. É impressionante. Isso que o assassino delas tinha feito um triple noite passada. Eu, particularmente, não sei qual foi o ator de colocar tantas meninas, como já disse, gostando do Shuya. Sério, porque tem Yukiko, a Yumiko, tem a Megumin, tem a Yuki, que aparece perto do final do livro. E, cara, sério, 4 meninas tendo interesse amoroso no mesmo cara, enquanto a gente torce, pelo menos eu torci muito, para que rolasse pelo menos um beijo entre o Shuya e a Noriko. Sério, de verdade mesmo, eu torci por esses dois. Muito para eles ficarem juntos, eu shippei os dois. Eu acho que isso é só para sofrermos mais se alguns dos dois acabarem morrendo. Nessa saga ainda há mais um capítulo extremamente shakespeariano, na minha opinião, que é basicamente a Yoshimi finalmente encontra o Yuji, que é basicamente o namorado dela. Só que o Yuji, seu querido namorado, mete a real nela, porque antes de ela ser namorada dele, ela fez algumas coisas questionáveis, tipo prostituição, né? Vender drogas também. Fazer essas coisas, paradas aí. As pessoas desse livro aí não... Acho que a única pessoa que se salva, sinceramente, é o Shuya e a Noriko. Porque o resto tem umas atitudes extremamente questionáveis para a idade deles. Acho que o autor não estava batendo bem na cabeça. Não sei lá, né? Vivendo nos anos 80, dá nisso. Os dois caem basicamente na porrada. O Yuji tenta matar Yoshimi, mas não acontece. Mas quem aparece para acabar com toda essa treta é a Mitsuko. Eu odeio essa personagem muito. Que é uma delinquente. Ela chega, pega uma pá e dá uma pasada na cabeça do Yuji. A Yoshimi tenta argumentar, não faz um menor sentido, obviamente, isso pra Mitsuko. E a Mitsuko termina metendo uma bala na cabeça da Yoshimi, que cai sobre o corpo do Yuji. Por isso que eu digo que é um final, que é um capítulo um tanto quanto shakespeariano, na minha opinião, né? Bem shakespeariano. Nosso queridíssimo Prota e seu amigo Shogo acabam tendo que levar a Noriko para uma clínica que fica em algum canto da ilha. Eu não lembro o canto da ilha. Desculpa, mas o mapa vai aparecer em algum momento. Porque a Noriko está ficando com febre e eles não sabem se a febre é por causa da septicemia, que pode ter ocorrido por ter demorado para tratar do ferimento da bala, ou pode ser apenas sim uma febre normal, pela falta de sono, pelo ambiente e coisas assim. E eles ficam lá até perto das 23 horas, que é quando a área onde a clínica se encontra vai se tornar proibida. Sim, Sakamoto de tempo em tempo proíbe determinadas áreas, justamente para fazer os alunos se moverem e não ficarem parados no mesmo lugar. Eu disse que eu não ia mostrar o mapa do livro, né? Mas vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, não sei se vai dar para ver, não, vai dar sim perfeitamente. Eu marquei com um X preto todas as áreas que ficaram proibidas depois de um tempo dentro do jogo. Então, como vocês podem ver, a clínica ali, ela fica proibida às 23 horas do dia 22, se eu não me engano. E, obviamente, eles têm que fugir de lá, né? Shogo, Shuya e Noriko estão na clínica. Dois queridíssimos alunos tentam explodir a escola onde está Sakamoto para mandar ele de arrasta para cima. Só que não dá muito certo assim, porque infelizmente esses dois morrem. Sinceramente é uma pena mesmo, porque eu tava torcendo para que isso desse certo. Shuya e seus amigos, eles entram em um tiroteio com um outro cara que eu odeio, que é o Kazuo Kiriyama. Meu Deus do céu, esse cara é um psicopata. E no filme parece que ele é mais psicopata ainda, porque ele não tem nenhuma fala. E Shuya acaba tomando 3 tiros e parando em algum lugar. Ele sai meio que andando para algum lugar e ele para em algum lugar. Eu esqueci como o livro explica isso, tá? Desculpa, eu li o livro, eu fiz algumas anotações, não lembro de tudo. E nesse momento a gente conhece a Yuki. Ela se reuniu com algumas meninas, particularmente além dela mais 5, e elas se encontraram no farol, basicamente formando uma gangue e tentando viver seus últimos momentos juntos. Então nesse momento acaba acontecendo, cara, as lutas finais. A gente entra nas lutas finais. E a gente também é surpreendido, como eu disse, cara, a Yuki é mais uma menina que ama o Shuya. E nunca teve coragem de admitir. Impressionante, cara. Esse pote de nunca admitir que gosta de um personagem me deixa um pouquinho irritado. No farol, onde Shuya foi levado por Yuki, também é uma garota chamada Yuko. Tem muito Y num livro só. E essa garota, ela viu o Shuya
tirar um machado da cabeça do garoto lá no início da treta toda. Porque ela simplesmente viu ele tirar e jurou que o Shuya tinha matado esse garoto, quando na verdade foi um acidente, né? E o Shuya tem que admitir isso pra Yuki, mas basicamente todas as meninas ficam meio que com medo do Shuya, que o Shuya vai fazer isso com todo mundo. E essa desgraçada envenena a sopa que ia pro Shuya. Só que não é o Shuya que come, é uma outra menina, que acaba desencadeando um motim entre as 6 garotas e elas basicamente acabam matando uma outra. Essa cena é bem pesada. Tanto no livro, essa cena é extremamente pesada, porque você vê que as meninas tinham um certo senso de unidade, a ponto de, tipo, pô, uma vai ficar de vigia no farol, a outra vai ficar de vigia em volta do... né, tipo, no topo do farol, a outra vai ficar de vigia em volta do farol, enquanto as outras dormem, uma cozinha, a outra faz tal coisa, uma faz isso, outra faz aquilo. Você vê que tinha um senso de unidade entre as garotas. Até que meio que Shuya aparece, estraga tudo isso, mas na verdade não estraga, porque a Yuko já estava meio traumatizado com esse jogo, ela mata todo mundo, na verdade já faz todo mundo meio que se matar, é uma cena bem pesada, e no filme é mais pesado ainda. Shuya percebe essa confusão inteira e vai tentar correr e ver o que aconteceu. Ele veio daquele mar de sangue, né, e ele tenta achar a Yuko. Ele corre atrás da Yuko e essa vagabunda, ela subiu no farol e vai se jogar lá de cima. Ela quer se matar porque acabou para ela. Ela entendeu que Shuya realmente não era um mau elemento, mas que ela viu errado. Shuya até tenta salvar ela, só que ela se solta e vai de arrasta para cima. Ou arrasta para baixo, se vocês preferirem, né, porque ela caiu do farol e se espatifou. No livro, ela se espatifou no telhado. No filme, ela se espatifou nas pedras, tá? Então tem essa diferença. Sem contar que no livro o Shuya não tenta salvar... Tem aspas. No filme, o Shuya não tenta salvar ela. Chegamos então pertíssimo do final desse livro. Na verdade, chegamos no final. Finalmente chegamos nas lutas finais desse livro. Então, depois de um mar gigantesco de sangue, tá todo mundo morto. Basicamente, sobraram apenas 4. Shuya, Shogo, Noriko e o Kazuo Kiriyama. Eu odeio esse personagem. Tanto quanto eu odeio a Mitsuko Soma, ainda bem que ela também morre. Finalmente. Odeio esses 2 personagens. Ainda bem que os 2 morrem. Eu fico muito feliz por isso. E o que a gente estava esperando, eu estava esperando muito esse momento acontecer. O Shogo, ele acaba indo, Shuya e Noriko, né? Então pra ele vencer aí. E é basicamente assim que o livro acaba. Mentira! Mas eu não vou contar o final verdadeiro, obviamente. Porque, né, não vou estragar a história pra vocês, já contei demais. Tem momentos nesse vídeo aqui, que obviamente eu curtei um monte de coisa nesse livro. Esse livro com certeza é mais denso do que eu contei. Olha o tamanho desse livro. É extremamente, muito mais longo, muito mais detalhado, tem muito mais coisa. Eu dei uma resumida muito boa aqui, para fazer um vídeo consideravelmente bom. E obviamente eu não falei tudo, né? Vamos concordar também, senão isso aqui é um audiobook, essa não é a ideia. Minhas considerações... Até o momento desse ano, esse é o melhor livro que eu li. Sinceramente, é 10 de 10 na minha lista de livros já li desse ano. E eu li poucos, mas é 10 de 10. E eu recomendo pra caramba se você é fã de jogos vorazes, de Round 6. Ou se você gosta de jogos com a temática Battle Royale, tipo Warzone, PUBG, Fortnite. Cara, lê Battle Royale, você vai entender qual foi o surgimento justamente desse gênero de jogos, dessa questão de um free for all e só um vence no final de tudo, né? Um free for all com 40, 50, 100 pessoas e só um ser o vencedor, né? Incrível, cara, incrível. Um livro maravilhoso, profundo, tem coisas incríveis nele, tem coisas que eu deixei de fora aqui para não estragar tanto a experiência de você que vai ler. E, cara, minha opinião, um dos melhores livros que eu já li esse ano. Então é isso, rapaziada. Esse é Battle Royale. Gostei pra caramba desse livro. É um livro incrível, tá? E é maravilhoso, certo? Ainda tá com cheirinho de novo, né? E é isso. A capa do livro também é bem bonita. O filme, pra quem quiser assistir, ele está disponível no MUBI. Tem 1 hora e 48 minutos. Ele não tem dublado em português, só legendado. É uma pena. Mas, lê o livro. Eu acho que vale a pena dar uma assistida no filme. O filme não é tão gráfico, então algumas coisas são bem cortadas, umas coisas que você espera que aconteçam não acontecem, e umas coisas acontecem de outras maneiras, mas é muito bom, é incrível. E o final do livro e do filme são idênticos, pelo menos o final é idêntico. Aprende, Netflix!
Um filme de 2001 bate os filmes atuais da Netflix baseados em livros. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixe seu comentário. Você já leu Battle Royale? Vai ler? Deixa aí na descrição. É isso. Deixa o like. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Tchau.